Todo aluno me pergunta, principalmente no início, né, quando começa a fazer as aulas, quando que eu vou começar a entender inglês, quando que eu vou começar a pensar em inglês. E sim, isso é uma dúvida muito comum, até porque eu tenho alunos, por exemplo, que quando começam a fazer aula comigo, talvez já estudaram em outras escolas, outros cursos, às vezes até por anos, mas não chegam a conseguir realmente ter uma conversa ou ouvir um nativo falando, às vezes até assistir filmes ou séries e não entendem nada, ou entendem muito pouco. Por que isso acontece? Eu sou o professor Felipe e hoje eu vou te ensinar como que você pode começar a entender inglês de verdade hoje mesmo. Então, o primeiro ponto é uma coisa que eu sempre falo todos os dias com todos os meus alunos: praticar, 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 praticar. Quando começamos a aprender qualquer coisa na vida, o primeiro ponto é entender o que você tem que fazer, entender a teoria, como é que funciona. Depois, você tem que praticar. A questão é que em línguas, se você quer aprender qualquer língua, um outro idioma, a gente tem 3 habilidades básicas que a gente tem que praticar: escuta, fala e escrita. E talvez você já está estudando há algum tempo e não está praticando todas essas habilidades ou não está praticando tanto que deveria. E aí que entra o professor. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço exatamente com os meus alunos nas aulas e o que eu estou sempre indicando, sempre passando para eles fazerem nos outros dias também. Então é lógico, tudo depende da sua dedicação, do tanto que você vai praticar, que você vai estudar. E o que eu trago aqui de exemplo para vocês hoje é esse site Elo, que é um site, como eu falei, que eu utilizo nas minhas aulas com os meus alunos mesmo. Ele já é um site completo. Quando você entra e escolhe aí qualquer tópico, né, qualquer lição para você estudar, ele já traz aqui tanto áudio quanto texto. Algumas lições ele tem vídeo também e a maioria delas são diálogos, são conversações. Como eu falei, você tem que praticar todas as habilidades. Então aqui você vai ter o áudio para você ouvir. E aí qual que é a ideia? Se você está iniciando, não tem ainda essa prática de ouvir, assistir coisas em inglês e está tendo essa dificuldade de conseguir entender, calma, é normal. Então eu vou te ensinar agora o passo a passo. O que você vai fazer? Primeiro, você vai ler o texto. Então por isso que é importante ter tanto o áudio quanto o texto. Você vai ler o texto e vai ver se tem palavras aqui que você não conhece, vocabulário que talvez você ainda não estudou, expressões. Então vê tudo que você não conhece, não entende, não sabe ainda. Isso aqui eu estou dando exemplo claro para você estudar sozinho, né? Porque isso na aula, como eu falei, na aula eu faço isso aí com meus alunos e eu faço exatamente esse mesmo processo, mas eu vou explicando, vou ensinando o que ele tiver de novo. Aqui no próprio site ele já dá aí algumas palavras, expressões aí marcadas, que ele já coloca como, né, talvez são algumas expressões aí mais incomuns, mais diferentes, talvez não né, pro nível de iniciante e tudo mais. Se você for aqui na aba de vocab, ele tem aí essas expressões, esse vocabulário que ele marcou no texto, tem a definição. Assim você vai poder anotar essas palavras, né, marcar essas palavras, e assim que você vai aprender um vocabulário novo. Fez isso, leu o texto 2, 3 vezes, entendeu pelo menos aí as palavras novas e tudo mais, e agora você vai ver a questão do listening, comprehension, que a gente chama. Então você vai praticar, vai trabalhar aí agora o seu ouvido para conseguir entender uma pessoa, né, de outro país, um nativo falando inglês, por exemplo. Então, vai ouvir. I get up early every day around 6:30 and I go to the gym for a workout before I go to work. Assim você vai ouvindo, vai vendo. Eu realmente indico, e eu até uso essa lição exatamente, essa lição especialmente com os meus alunos, geralmente nas primeiras vezes que eu vou utilizando isso, porque a forma como ele fala, apesar de ali estar marcado não como um iniciante, né, um iniciante zero, a forma que como o Mike pronuncia, como ele fala, é bem legal de entender, é pausado, é tranquilo. E assim você vai começar a treinar o seu ouvido para conseguir compreender quando alguém está falando inglês com você. E por último, no próprio site aqui ele ainda tem um quiz, né, para testar aí se você entendeu realmente tudo que está falando no texto. Então ele tem algumas perguntinhas e aí você vai responder exatamente sobre o texto. E é assim que você fazendo isso, se você puder todo dia, um pouco, uma lição que seja, você vê que esse áudio aqui, por exemplo, essa lição, 1 minuto e 40, então é bem curto. Você ouvir, né, ler e aí talvez algumas vezes, talvez você gastar aí uns 10, 15 minutos por dia, você conseguiria fazer todo esse trabalho aqui perfeitamente, muito bem. E ouvindo todo dia um pouquinho, você vai conseguir evoluir, melhorar, aprender todo dia. Não quero deixar esse vídeo muito longo, queria só trazer realmente essa dica aqui, que é o que eu uso realmente, tanto que eu falei,
tanto até para eu também continuar estudando, aprendendo, tanto no inglês e agora também estou estudando francês, eu uso o mesmo método que eu uso com os meus alunos também nas minhas aulas. Então eu garanto que funciona, que funciona muito bem. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixa aqui nos comentários se você já faz isso, por exemplo, se você já está tendo aula ao vivo. Se você quiser ter aulas ao vivo também em inglês, aulas com um método que funciona, eu garanto com certeza absoluta. Entre em contato comigo, professor Felipe, deixa nos comentários, quer fazer aula com o professor Felipe? Beleza, eu te respondo e a gente começa aí. See you and bye bye.